Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita continua a conversa agradável, esclarecedora com o Dr. Tácito Elias Esgorlon, médico, cirurgião geral, cirurgião cabeça e pescoço, otorrinolaringologista, com pós-graduação em fisiologia, medicina do esporte, tem o seu canal no YouTube, Faça Saúde, Não Faça Doença, espírita, presidente da Associação Médico Espírita de Ribeirão Preto, trabalhador e também conferencista espírita. Bem-vindo, Dr. Tácito, ao programa Visão Espírita. Olá, Zola. Olá, gente. Mais uma vez, obrigado por estarmos aqui e podermos estudarmos junto, discutir essa doutrina que vem esclarecermos sobre as nossas reflexões mais íntimas de como encarnar aqui nesse planeta. Dr. Tácito, no programa anterior, nossa conversa foi esclarecedora e eu já deixo aqui o convite, caso o nosso telespectador não tenha acompanhado, que assista, né? Para poder acompanhar a sequência da nossa conversa. E nós vamos dar um tom espírita, que são entendimentos nossos, né? Nós somos formados por corpo, perispírito e espírito. Quais os reflexos da nossa alimentação nessa estrutura? Na verdade, quando a gente fala, nós somos espíritos, perispíritos e corpo físico, e tem mais algumas outras estruturas divididas energeticamente, a gente se pergunta, quem sou eu? Então, quando eu vou colocar uma figura aqui, quem sou eu? Aqui eu. Espírito, perispírito, corpo. Isso aqui, gente, não dá para dividir. Na verdade, eu sou todo esse complexo. Aqui eu tenho a minha moralidade, o ser pensante, todos os reflexos do meu corpo físico são baseados no meu perispírito, então tanto que o perispírito, Hernani Guimarães já chama de modelo organizador biológico. Então, quando eu vou formar lá no útero da minha mãe, eu tenho um modelo, eu tenho uma assadeira, um molde, não é? É o perispírito. E estamos uma coisa só, então tudo que eu fizer aqui, no meu corpo físico, eu vou refletir aqui e aqui. E tudo que eu pensar aqui, então os maus pensamentos afetam o meu corpo físico? Sim. Afeta a vibração do meu perispírito? Sim. As minhas deficiências morais, o corpo é fraco, né? Que a gente ouve quando acontece erros morais. O corpo não é nada, o corpo é inerte, fraco é o espírito que cometeu os equívocos, não é? Então, quando eu tenho erros morais aqui, refletem aqui. E quando eu tenho abusos desses, sempre desses, então quando a gente fala da sexolatria, da glutofagia, da maledicência, do orgulho, da raiva, do rancor, do ódio, tudo vai começar aqui e refletir aqui. Mas eu tenho uma compulsão alimentar. Sim, mas eu tenho umas repercussões fisiológicas do corpo, sim, mas como começou? Começou com o meu desequilíbrio mental. Tanto que hoje nós estamos falando de alimentos, obesidade e tudo mais, desde de 2013 para cá, a obesidade é classificado como uma doença. Então nós temos que encarar os pacientes como doentes, que necessitam de ajuda. E não tem como desmembrar isso. Tanto que, olha que interessante, se eu sou obeso e eu desencarno, eu fico magro? Provavelmente não. Como é que é meu perispírito? Obeso. Não é? Então, assim, meu campo mental é daquela forma. Então, você vê como que é enraizado, todos esses contextos desse corpo, perispírito e espírito. Então, se eu tenho esse desequilíbrio e eu entro num processo aqui de glutofagia e não vou me policiar,
não é? O que vai acontecer? Eu vou refletir em todas essas estruturas que didaticamente nós separamos para uma melhor compreensão, mas sou eu. Não existe o Tácito sem o espírito do Tácito, né? Porque às vezes a gente fala, meu espírito, dá a impressão que é algo separado, né? Mas não é assim que funciona. Então, quando eu tenho um tumor aqui, porque esse tumor desequilibrou primeiro o meu perispírito. A minha estrutura perispiritual que materializou depois essa lesão. Aí você tem lesões de vidas anteriores, que de acordo com o Joana de Andes representa 20% somente, porque a gente não daria conta de querer, né, pagar, entre aspas, tudo isso. E 80% desses adoecimentos do nosso corpo estão relacionados a atitudes dessa vida. Não é? Então tem doenças da vida anterior e a maioria dessas daqui. Não é? Agora, todo esse contexto, quando a gente fala, eu me lembro um caso de uma revivência de terapia de vidas passadas de uma paciente com depressão, que foi contada por um amigo meu, inclusive eu estava na casa dele, ele é médico psiquiatra lá de Santos, o Flávio Brown, presidente da AME. Ele comenta que ele atendeu uma mulher com depressão, porque ela era muito obesa, ela tinha exortismo, e exortismo são pelos pelo corpo, tinha um desequilíbrio hormonal que não conseguia se regular, não é? Então ela não era nada atraente para os homens dessa sociedade, e ela se deprimiu por não ter nenhum mais afeto e nenhum relacionamento amoroso. E aí, de muitos tratamentos, ele fez uma regressão de memória. Então, há 2 reencarnações para trás, ele narra isso, e tem um livro que chamou Os Viajantes, que é muito interessante, que é feito por uma psiquiatra lá de Campinas, onde nas regressões de memória dos pacientes, ela vai contando os pontos que está acontecendo. Então, ela conta casos clínicos mesmo, né? E nesse caso dessa paciente obesa, com pelos, exortismos e tudo mais, obesidade mórbida, ela entrava em depressão. E ela se viu 2 reencarnações para trás, uma mulher linda, maravilhosa. E era ela linda, maravilhosa, aonde ela gostava de seduzir os homens. E ela seduzia os homens, inclusive destruía casamentos de uma época. Aí ela desencarna, ela vê os erros que fez, porque ela gostava de seduzir. Acabava-se o casamento, o homem fugia com ela e depois ela chutava o homem. Ela não queria um relacionamento mais tenaz e sério. E na última reencarnação, ela se vê novamente muito linda, bonita, e ela gostava da sedução. E ela seduzia novamente, destruiu casamentos, e o homem ficava apaixonado e depois ela descartava e menosprezava o sentimento dessas pessoas. E aí ela se vê entre vidas com o seu mentor, onde ele fala, você vai nascer com um problema hormonal não detectado para a época, não é? Aonde você vai ter a obesidade e você vai ser, para aquela época, tida como muito feia. E não vai ter nenhum sentimento com relação à amorosidade com outros homens. E aí ela se vê, né, nessas circunstâncias, entende o porquê que ela estava nessas circunstâncias, porque nesse caso dessa obesidade, é realmente aquele paciente que fala assim, doutor, eu faço exercício e eu não como nada e sou gordo. Daí vem a doença, obesidade. E tem muita gente assim, não é? Lógico que tem gente com os desregramentos, mas tem gente que realmente eu conheço, eu tenho pacientes assim que não comem nada, fazem exercício e são obesos. E aí ela melhora o seu estado depressivo, porque ela conscientiza do processo que ela está passando nessa vivência, que é como um aprendizado para ela não seduzir e errar de novo. E no final da consulta ela fala para o psiquiatra, ele fala assim, e se você fosse bonita? Ela fala assim, doutor, provavelmente eu iria seduzir os homens. É. Então, você vê que nesse caso é uma obesidade relacionada à vivência de outra vida. Ou seja, é aquilo que eu falei, são os 20%. Os 80% é relacionada à atitude dessas, aonde você vê o bolo, o sorvete, o pão, o doce, o chopp, a pizza e todos os desregramentos que você coloca da sua carga mental, do seu campo de ansiedades e frustrações e depressões, seja lá qual for o sentimento, que desregula e leva aos excessos. Então, 80% está relacionado a essas atitudes aí.
E aqui, quando a gente vem aqui, vamos perguntar então o que aconteceu. Quando o André Luiz chega lá, no nosso lar, fala para ele, é lamentável, André, que você tenha vindo pelo suicídio. Está aqui no livro. Isso aqui foi tirado do livro Nosso Lar. Ele acha a coisa mais estranha do mundo. Por quê? Poxa, eu não me suicidei. Né? E, na verdade, ele se refere a um suicídio inconsciente, caracterizados que as pessoas que levam, olha só como é que coloca lá no livro, um estilo de vida que ocasiona a redução das forças físicas e vitais, ocasionando a perda da durabilidade necessária do corpo físico para cumprir com êxito a encarnação. Tudo aquilo que você faz e diminui suas forças físicas, que você encurta a sua vida, é um suicídio indireto ou inconsciente, que é o mesmo nome. Foi o caso de André Luiz, que também são exemplos de suicídio inconsciente ou suicídio indireto. Beber desmedidamente, fumar, uso de drogas, excessos alimentares, descontrole emocional. Se eu fico nervoso, eu leso meu corpo físico? Óbvio que eu leso. Se eu tenho uma obesidade, pelos meus desregramentos, eu vou viver menos? Vou viver menos. Então, o meu estilo de vida reduzindo forças físicas e vitais. Então, tudo isso é suicídio inconsciente. Não é para assustar isso aqui. E esse livro foi publicado na década de 40. Nós já estamos aí com quase 80 anos de publicação. E estamos tendo dificuldade de compreender. Todo mundo fala, André Luiz foi tido como suicídio, sabe a história dele, mas não reflete para si e você. O que você está fazendo? Essas são as reflexões que a gente deve ter, não é? São os excessos. Mas eu trabalho demais, eu corro, é um suicídio, eu estou diminuindo minha carga vital. Não que você não deva trabalhar, tanto que o mestre de Leon, Hipólites, professor, né, codinome, pseudônimo, Allan Kardec, foi várias vezes alertado pelos espíritos que ele tinha que diminuir o ritmo de trabalho dele, que senão ele ia desencarnar antes da hora e não ia completar a sua missão. Né? Quantas vezes ele foi alertado? Né? Então daí vem também o alerta para nós, não só para os outros. Né? Tácito, no Livro dos Espíritos, que você citou Allan Kardec, né, que é quem coordenou toda a publicação do Espiritismo, né? Kardec aborda a questão da proteína animal, né? Que isso hoje, atualmente é um assunto que vem há algum tempo ganhando um certo destaque, né? E na pergunta 722 ele assim formula: será racional a abstenção de certos alimentos prescrita na tradição de diversos povos? Na 723 ele aborda: a alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? E na 724 ele indaga: será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Estão lá as respostas, né? Que fica aqui o convite até para que todos conheçam um pouco mais do Espiritismo e saiba que muitos assuntos são abordados no contexto espírita. Por favor, Tácito, suas observações, uma vez que nós estamos no tema do programa Visão Espírita, alimentação no equilíbrio físico e espiritual. Allan Kardec, quando ele escreve, ele publica o Livro dos Espíritos, na verdade, os espíritos falaram de vários assuntos, uns assuntos mais acentuados, outros menos. Quando ele fala com relação à carne, necessariamente, eu percebo, ele não quis entrar em tantos detalhes, tanto que depois Humberto de Campos narra algumas outras coisas e há um complemento da obra. Por quê? Porque ele estava muito preocupado com a moralidade. Não é? Então, a gente fala, é muito comum citar um exemplo. Hitler era vegetariano, né? Mas olha o que se fez. Né? Então, assim, o que ele quer deixar para nós? No estado atual, não é? Eu vou ficar discutindo se você come um pedaço de carne ou não, ou a sua melhoria moral. Porque conforme você vai se espiritualizando e você vai compreendendo as mortificações que ocorrem com os animais, e você vai eliminando os excessos, isso vai ser um processo gradual. Não que você deva ser vegetariano, porque como diz na questão 723, a carne alimenta a carne.
há umas necessidades, principalmente na criança, não é? Mas, com o tempo, nós vamos ter tecnologia que realmente a gente precisa de outros não necessita de tanto esses nutrientes. Mas o que a gente observa? Que Allan Kardec não quis entrar num embate muito em cima disso. Então ele comenta, os espíritos comentam tudo isso. Diz Humberto de Campos, depois de 70, 80 anos, ele publica falando assim, não faça do teu estômago um cemitério. Não é? Ou seja, os vícios que nós vamos adquirindo, e tem pessoas que realmente falam assim, eu não consigo viver sem carne. Por exemplo, você está viciado, então isso é ruim. Não é? Se hoje eu não tiver carne, eu não almoço, eu não janto. Você não pode ter uma dependência dessa. Comer arroz, feijão, ovo, igual eu citei no programa anterior, não é? Então, mas eu quero comer uma carne, tudo bem, não tem mal nenhum. Né? Você comer regrado, um filé, por exemplo, ou um peixe, não é? Agora, o que a gente vai ter que entender? Como que está a sua evolução moral? Qual que é mais importante? Você deixar de comer uma carne ou você tentar melhorar seu egoísmo, seu orgulho, sua vaidade e tudo mais? Hoje, no momento que nós nos encontramos, nesse mundo conturbado de moralidade, os espíritos focam nessa moralidade. Porém, eles não deixaram de falar para nós que ficar matando os animais não é certo, não é isso. Eles estão alertando. Vai diminuindo, vai se reeducando. Né? A gente não precisa de comer tanta coisas assim. Né? Mas eles focam muito na nossa moralidade, que é o precursor, é a base de tudo. Né? E que é o mais difícil dessas mudanças. Tanto que Jesus vem e foca na moralidade também. Né? E nós ainda temos, 2000 anos depois, essa dificuldade ainda de assimilar esses ensinamentos aqui. Aí quando se fala em alimentação, todo mundo às vezes quer sempre pegar uma raizinha e criticar, e fala assim, mas Jesus bebia vinho. Bom, eu já li muita biografia, muitos livros de Jesus, e realmente cita ele brindando com o vinho, mas não ele se embriagando com o vinho. São coisas diferentes. Né? Então, quando acontecia algo festivo, ele brindava junto com aquelas pessoas. Jesus era um ser muito alegre, ele queria a alegria de todos, entendia o sofrimento de cada um. Né? Porém, você não via ele se embriagando com o vinho. Provavelmente ele brindava, nem um golinho às vezes dava, como eu já faço isso, às vezes a gente faz, eu não bebo. A gente costuma fazer em casamento, que levanta champanhe lá, eu vou lá, eu brindo, eu pego minha champanhe e põe na mesa, porque eu acho que ela é horrível. Né? E com relação à carne, ele falava para os apóstolos, quando ele ia praticar o ato da cura e precisava dar auxílio dos apóstolos naquele tratamento, ele pedia para eles abster da carne, da alimentação carnívora, como hoje em reuniões mediúnicas, em trabalhos dentro do centro espírita, os espíritos também nos orientam para abster naquele dia da alimentação carnívora. É por causa das formas de energia e tudo mais, né, que existe nessa matéria física da carne, né? Outra questão, Tácito, você já citou André Luiz em dois slides acho que um ou dois slides anteriores, né? E nós vamos trazer aqui do livro Sinal Verde, na lição Questões a Meditar, uma citação dentro do contexto dessa lição do espírito de André Luiz, né? Lembrando que o livro Sinal Verde é psicografia de Francisco Cândido Xavier. Aspas no que eu vou falar, que é uma citação de André Luiz, né? Ele escreve, entre várias questões a meditar, a seguinte frase: no que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos: há homens que cavam a sepultura com a própria boca. Continuam cavando, não é? Quando a gente fala dos grandes males que acontecem, é interessante porque assim, as pessoas sabem, né, que estão doentes, sabem as suas causas de adoecimentos, né, e não tem mudanças. Então é muito interessante que é assim, poxa, hoje mesmo eu atendi um paciente que fuma, e ele foi lá morrendo de medo, ele estava com uma rouquidão, morrendo de medo de ter um câncer de laringe.
Eu falei para ele, ó, meu amigo, você não deveria ter esse medo, porque você fuma. Né? Então modifique o seu estilo de vida. Né? Então todo mundo tem medo de morrer. Então quando a gente coloca isso aqui, a expectativa de vida entre as populações. Né? Então tem Serra Leoa, Estados Unidos e Mônaco. E Mônaco chega em 87 anos, Estados Unidos 78 e Serra Leoa, né? Você imagina como é que é lá, 47 anos, né? E são os trabalhos que relacionam a isso. Então a gente vê ao longo da nossa existência, o Homo sapiens surge aqui, e desde que há a primeira parte da idade, eles vêm crescendo, muita expectativa. Aqui na época do Cristo, quanto que era a expectativa de vida na época do Cristo? 30 anos. 30 anos. E quanto que era a expectativa de vida em 1950 aqui no Brasil, ou seja, 70 anos atrás? 50 anos. Né? E hoje já tem 78. Então, nós estamos tendo oportunidade. E poderíamos ter mais essas expectativas. Porque a pessoa fala, eu não quero morrer. Todo mundo quer viver. Mas o que você está fazendo para isso? Né? Então, nós temos aqui a lição da genética, estilo de vida e longevidade, aonde eu trouxe aqui interessante, só para assustar. Não precisa vocês quererem ver tudo isso. Mas eu só quis mostrar um pouquinho de um pingo num oceano imenso que é o nosso metabolismo e nossa fisiologia. Então, a hora que eu tenho um pouquinho de restrição calórica, eu já emagreço, altero minhas recepções de insulina, altero o GH, altero o hormônio tiroidiano, aumento a adiponectina e melhoro todo um perfil. Isso aqui é a formação de síntese muscular, esse aqui o resveratrol oleage com as sirtuínas. Para quê? Minha longevidade. Então, o que acontece? Isso é um pingo numa gota de oceano. Então, nós temos bilhões de metabolismo, que é o quê? É como se fosse um universo com bilhões de estrelas e galáxias dentro de nós. E nós pegamos e fazemos o quê? Deturpamos tudo isso. Tá? E quando a gente for ver toda a conclusão, por exemplo, desse trabalho, o que a gente vê? Que a longevidade é inerentemente um traço altamente plástico, ou seja, moldável. Quando que eu sei, Kardec fala que existe duas fatalidades no mundo, quando você nasce e quando você morre. Agora, quando que você morre? Não sei. E são traços que influenciam seus componentes correspondentes a ambientes físicos e ampla mudança de estilo de vida. Ou seja, exercício físico, hábitos alimentares, condição de vida, intervenções farmacêuticas, bem como nutricionais. Então, os romanos falando que a gente morre pela boca, hábitos alimentares, as condições nutricionais. Isso o trabalho está mostrando, que tudo isso vai fazer o quê? Interferir na minha longevidade. Tá? Então, a fisiologia ela vem explicar tudo isso para nós. Cara, mas o importante é a gente entender isso daí, né? Que vai ocorrer todo esse desequilíbrio. Né? Aqui. Morre-se pela boca? Sim, morre-se pela boca. E esse assunto nós queremos até evoluir um pouquinho com ele, né? Como é que fica o espírito, né? A hora que ele se depara com isso no plano espiritual, porque lá no plano espiritual, segundo aquilo que nós temos, a alimentação é um pouco mais regrada, né? Ela é um pouco diferente, né? Como é que ficamos nós com esses nossos hábitos alimentares depois? Como é que nós vamos lidar com tudo isso? Já pelo que você colocou, nós já colhemos um reflexo imediato, que é a perda de tempo de vida, né? E às vezes continuamos com mais tempo de vida, mas com uma qualidade de vida muito comprometida. Por exemplo, Zola, quando aconteceu, o nosso lar é uma colônia, né? A gente fala muito do nosso lar, né? Sim. Colônia espiritual de transição. Ela está em região umbralina, nosso lar. Ela não é uma colônia evoluída. Ele recebe espíritos doentes daquele jeito. Olha o que aconteceu no nosso lar. Aqui, ó. Quando chegaram lá, eles ofereceram o quê? Que a alimentação vem do plasma, da energia, dos fluidos. Eles começaram a dar um caldinho energético. Que os espíritos que chegaram lá, o que eles fizeram? Houve uma manifestação contrária lá no nosso lar, na colônia de transição. Verdade. Eles falaram, vocês estão brincando comigo, eu estou comendo picanha, eu estou comendo bolo lá embaixo, agora eu desencarno, você me dá um caldinho? Gente, houve uma manifestação.
que foram reclamar para o governador. Não, eu fico olhando isso e falo, meu Deus do céu, que atraso espiritual. Você está desencarnado e você está reclamando que você não está comendo e você nem tem o corpo físico. Ou seja, você tem o quê? O Mental. hábito mental. O hábito mental. Você tem o corpo físico. Tanto que você foi em churrascarias, nesses rodízios incessantes, está cheio de espírito comendo carne lá. Não é? E eles fizeram um grande trabalho, e depois de meses, 6 meses, a serviços de alimentação em nosso lar, foram reduzidos a inalação de princípios vitais da atmosfera, respiração, da água, dos elementos solares, energéticos, magnéticos, para o suprimento de substâncias alimentícias aqui da Terra. Mas no começo, houve uma revolta. É igual quando às vezes eu atendo um paciente que está gordinho, vamos chamar de um jeito carinhoso, eu falo para ele que ele tem que comer menos, ele revolta, ele vai me bater. Primeiro ele fala assim, eu não estou comendo nada. Tem uns que realmente eu brinco, mas tem pacientes que ficam bravos, tem pacientes que realmente chegam a ficar agressivos. É o que aconteceu no nosso lar. Esse provavelmente vai desencarnar, vai ser não vai se dar bem com o caldinho. Não vai dar bem com o caldinho, vai fazer a manifestação, pegar a bandeira e ficar brigando lá no nosso lar que não aceita aquela comida. Então isso aconteceu, né? Isso aconteceu. Doutor Tácito, estamos chegando ao término do nosso segundo programa, conversando sobre alimentação no equilíbrio físico e espiritual. Agradecendo a sua contribuição, seus esclarecimentos, suas informações, agradecendo o seu tempo, sua dedicação. Pedimos que deixe ao nosso telespectador, telespectadora e ouvintes do programa Visão Espírita sua mensagem de encerramento. Vou colocar um slide aqui com a foto de um querido amigo que é conhecido de todos, né? É o que eu sempre comento assim, estar encarnado é fácil. Aliás, a fila é longa, mas se está aqui é mais fácil. Agora, se está encarnado com responsabilidade, e quando nós temos todo esse conhecimento espírita, a responsabilidade aumenta. E Chico traz para nós que ninguém pode ter saúde física e mental sem limpar o coração das amarguras, sem ter consciência tranquila, sem deixar de sofrer pelos problemas do passado e sem perdoar a ignorância alheia. Então, quando nós falamos da saúde física e mental, é a saúde integral. Existe até um livro, que eu escrevi um capítulo, que é pela Associação Médica Espírita do Brasil, que chama Saúde Integral, que é escrito por médicos, falando desses estados de saúde que nós temos que melhorar, nós temos que mudar. Os espíritos, igual aqui, eu falo para o paciente, o seu sucesso, se você emagrece, ou se você muda, o teu sucesso é meu sucesso. Né? Então, o que eu quero é o melhor para ele, o que eu quero é o bem para ele. Né? E é isso que os espíritos pedem de nós. Mudanças, reflexões, que a gente vai se esforçando para ser melhor. Muitas vezes necessita, sim, de um tratamento farmacológico, né? Precisa, sim, de uma terapia, precisa, sim, de apoios que estão aí para que disponíveis para que você possa melhorar, tanto com as doenças físicas quanto as doenças mentais. Mas estamos no caminho, estamos aqui refletindo, estamos compreendendo e que sigamos em frente. Chegamos ao término deste programa Visão Espírita, agradecendo ao Tácito, agradecendo ao telespectador, à telespectadora e ao amigo ouvinte. Até o nosso próximo programa Visão Espírita. Em tempo, ame-se, cuide-se, valorize um bem único que é só seu, a sua vida. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.